LDU pode ter um desfalque importante para a Recopa amanhã à noite no Maracanã. E o presidente deles lá deu uma declaração sobre esse jogo, sobre o Fluminense. E, bom, a gente vai comentar sobre isso aqui ao longo desse vídeo. Também vamos falar de um ex-Fluminense que conseguiu um novo clube, tá de casa nova. E vamos falar do trabalho de Xerém, né? Fluminense tem 5 reforços para o Sub-20 em 2024, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, beleza? Então fica comigo até o final, depois da vinheta a gente começa com as notícias. Vamos começar esse vídeo aqui falando de Xerém, gente. O Fluminense, como eu disse, tem 5 reforços para o Sub-20 em 2024, mas mais importante até do que isso, o Fluminense conseguiu a liberação para mandar as suas partidas de categoria de base lá no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. O Fluminense conseguiu, né, cumprir todas as determinações, as exigências ali com os órgãos responsáveis para ter essa liberação por parte da CBF. Então o Fluminense vai poder mandar partidas lá. Inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo, tá rolando a partida da Copa do Brasil Sub-17 entre Fluminense e Porto Vitória. Tava 1-0 Fluminense quando eu comecei a gravar, tá? Eu vou botar nos comentários aqui desse vídeo, depois que eu terminar, quanto foi o jogo no final para vocês, porque, enfim, provavelmente já vai ter acabado, tá? Quando você estiver assistindo isso aqui. Mas, enfim, o Fluminense conseguiu atender, né, as exigências estabelecidas e agora vai poder mandar jogos das categorias de base por lá. E isso é muito bom, muito importante para nós, né? E como eu falei, Fluminense com 5 contratações para Xerém em 2024, né? Fizemos um vídeo que foi ao ar hoje de manhã falando da última delas, que foi o atacante Adrian, que veio do PSTC lá do Paraná, já jogou inclusive na equipe profissional do PSTC, já meteu gol por essa equipe, está chegando para o Sub-20 tricolor, um atacante de 18 anos. Além dele, também fizemos vídeo aqui falando do Cauã Felipe, que é um meia que veio da Ponte Preta, geração 06, né? Então vai fazer 18 anos ainda, não fez 18 anos. Também chegou no Flu. Além dele, o Iedo, goleiro, que tem passagem até pelo profissional do Grêmio, não chegou a jogar, mas já completou treino por lá. Estava no Barra da Tijuca, também assinou com o Fluminense para o Sub-20. E a dupla colombiana, né? O Yuleiver Mosqueira, consegui falar o nome dele, é difícil esse nome, que é 06 também, zagueiro, veio lá do Rojo, da Colômbia, junto com o Juan Palacios, também 06, atacante do Rojo lá da Colômbia. Então o Fluminense fazendo essas contratações para a categoria de base. E o Xerém Stuff traz uma informação importante para a gente, né? Ele diz para nós que o Fluminense vai fazer uma equipe B no Sub-20 em 2024. A gente sabe que o Fluminense tem muitos jogadores em Xerém, e quando eu digo muitos é em quantidade mesmo, né? Passa muita gente por ali, e nem todo mundo consegue espaço na primeira equipe, vamos dizer assim, do Sub-20, nem todo mundo vai conseguir subir. Então o Fluminense vai fazer essa equipe B do Sub-20 em 2024, né? Tinha o Sub-23 lá atrás, que aí poderia, o Sub-20 normal viraria uma espécie de Sub-20B, mas o Sub-23 acabou sendo extinto, já que não há muito interesse, né, em manter a categoria pelos outros clubes do Brasil, né? O Fluminense até tem interesse, valorizava muito o projeto, mas não tinha competição, não tinha calendário, então o projeto acabou sendo extinto. Mas esse é o panorama, Fluminense trazendo então bastante reforços para o seu Sub-20, né, fazendo esse trabalho de captação e com a liberação de mandar seus jogos lá no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Tem ex-Fluminense de casa nova, a gente vai contar tudo isso para você nesse vídeo, mas rapidinho, vou lembrar você de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Clica no link que tem lá no comentário fixado, você vai entrar no canal da Central e por lá você vai ficar sabendo de tudo o que acontece com o Fluminense em primeira mão, notícias exclusivas e muito mais. Clica no link do comentário fixado, aperta o botão seguir e aí você vai ficar por dentro de tudo. Beleza? Vamos falar então aqui desse jogador ex-Fluminense, campeão da Libertadores, vale a pena lembrar, que está de casa nova. Estou falando do nosso querido chinês Alan. O Alan saiu do Fluminense ali no meio de 2023, né? Na época ali da final da Libertadores, já tinha rescindido o contrato com o Fluminense, mas é campeão, ganhou medalha e tudo, porque participou da campanha, chegou a ser relacionado, chegou a entrar em jogos da Libertadores, principalmente ali na primeira fase. O Alan tá de casa nova, ele assinou um contrato com o Qingdao, que é um time da primeira divisão da China, Qingdao West Coast, é o nome completo do time ali. O Alan tá de casa nova, né? Voltando para o futebol chinês, né? Eu falei ali o chinês Alan, por quê? O Alan jogou 6 anos na China antes de vir para o Fluminense, e ele se naturalizou o chinês, né? Não sei se vocês lembram disso, mas ano passado, quando o Alan estava aqui no Fluminense, 2022 também, o Alan contava como um jogador extracomunitário, porque a lei lá na China diz que o cidadão chinês não pode ter 2 nacionalidades. O Deco, por exemplo, era português e brasileiro.
O Alan não pode. Ele não poderia ser brasileiro e chinês. Ele tem que escolher uma das duas. E aí, para poder jogar na seleção da China, ele optou pela cidadania chinesa, abriu mão da cidadania brasileira. Então, o Alan contava como extracomunitário aqui no futebol brasileiro, mesmo tendo nascido em Ribeirão Preto, se eu não me engano. Né? Nasceu em São Paulo, ou Londrina, alguma coisa assim. Mas ele é considerado chinês, não era considerado brasileiro. Agora ele está de casa nova, né, no Qingdao, voltando, então, portanto, ao futebol chinês. E é um cara assim que eu, sinceramente, eu gosto muito do Alan, sempre demonstrou muito carinho, muito respeito pelo Fluminense, até a postura dele, né, de topar a rescisão ano passado, eu achei uma postura, pelo que a gente tem as informações, muito de sujeito homem, né, viu que não tinha mais condição de jogar, não estava conseguindo agregar, e saiu para, enfim, não vai ficar sugando o Fluminense, né? É um cara que a gente sempre quis muito que voltasse, né? Eu queria muito o retorno do Alan, ficaria muito chateado se ele tivesse voltado ao Brasil e não fosse para o Fluminense, mas acabou que não deu certo, né? Teve muito problema de lesão também aqui, ele chega em 2022 no meio da temporada, acaba que não consegue jogar, ele vai jogar só no finalzinho ali do Brasileiro, mete um gol contra o Goiás, lembro bem disso, mas assim, não consegue engrenar. 2023 a gente pensa, pô, agora vai, mas é muito ingrato, né, cara? Você tem simplesmente Germancano, né? Que é o homem que não para de fazer gol, né? Como é que vai dar uma brecha pro Alan jogar? Não tem como, né? E aí, enfim, acabou sendo uma decepção nesse sentido, mas bacana, né? É o único jogador que esteve naquela final trágica de 2008 que foi campeão da Libertadores 2023, né? O Alan fazia parte daquele elenco, estava relacionado naquela Libertadores. Eu acho que na final em si ele não entra, não, mas estava naquela Libertadores e foi campeão em 2023. Então, muito bacana, tenho muito respeito, muito carinho pelo Alan, né? Que vale lembrar, fez 101 jogos no total com a camisa do Fluminense, sendo 29 gols e 5 assistências. Toda a sorte do mundo para o Alan, lá no Qingdao West Coast, seu novo clube, por um ano, né? Ele assinou por um ano lá no futebol chinês. Vamos começar a falar um pouquinho de Recopa Sul-Americana, gente, porque é amanhã o jogo. Eu sempre falo aqui, né? Todo vídeo, toda live eu tô falando, cara, eu tô ansioso, tô querendo resolver esse problema logo, quero que chegue a hora do jogo, quero jogar logo contra o LDU, eu quero gritar campeão, tá entalado na garganta há muito tempo. Tem uma informação importante que o Explosão Tricolor traz pra gente, que é da previsão de equatorianos no Rio de Janeiro, né? Vale lembrar, claro, né? Tem torcida visitante em toda a final, todo jogo tem torcida visitante. Vai vir uma galera lá do Equador aqui para o Rio tentar, né, ser campeão pela terceira vez no Rio de Janeiro, mas se Deus quiser vão quebrar a cara e vão ser vice-campeões dessa vez. Mas o Explosão Tricolor traz para a gente a informação de que 2.000 equatorianos são esperados no Maracanã, então a torcida da LDU vem em peso para essa partida. Vale lembrar, né, que os ingressos para o jogo já estão completamente esgotados, a expectativa é de mais de 60 mil tricolores no Maracanã amanhã à noite para empurrar o time rumo a esse título para a gente, se Deus quiser, gritar é campeão pela primeira vez em 2024. E eu ainda tenho mais duas informações sobre o jogo de amanhã para trazer para vocês, mas rapidinho eu quero aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você nos assiste, né? A gente gosta muito de saber até onde a galera, até onde a Central consegue alcançar, né? A galera chega junto aqui, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente manda um abraço. Eu quero mandar um abraço para Altamira, lá no Pará, para Islam Marcelo, em Feira de Santana, na Bahia, Ludson de Paula, em Belém do Pará, Vitor e Isabela, de Maringá, no Paraná, Timóteo, de Marabá, no Pará, Neide, Ceilândia, Distrito Federal, Manuel, de Natividade, Rio de Janeiro, e Marcos, de Macapá, no Amapá. Um abraço para a galera ligada na Central e convite, claro, para você que está assistindo. Quer que a gente mande um salve, um abraço, citando o seu nome? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo, combinado? Vamos começar então aqui, vamos prosseguir com as informações, porque eu quero falar dessa declaração do presidente da LDU, né? O Isaac Álvares falou sobre o jogo de amanhã, falou sobre essa Recopa, ele deu uma entrevista a uma rádio chamada La Red, lá no Equador, e disse que acho que não vai mudar muita coisa não, cara. Tô aqui com as aspas dele, vou ler aqui para vocês para a gente debater, ó. Vamos lá, ele diz o seguinte: não acho que vai mudar de como aconteceu em Quito. Será um jogo em contexto diferente, os nossos jogadores, em geral, tendem a crescer mais. Entendo que os ingressos estão completamente vendidos. A equipe terá de se concentrar em garantir que não haja gols. O Fluminense é um grande adversário e mostrou isso em Quito, mas é positivo chegarmos com uma vantagem de 1 gol. Essa reta final da declaração dele, gente, demonstrou muito respeito, claro, o Fluminense falou que é uma grande equipe e tal. Eu não sei, talvez tenha sido uma questão ali de tradução, né? Ele fala em espanhol, eu falo português, não sou fluente em espanhol. Mas esse começo aqui da fala dele, eu não gostei muito desse negócio que ele falou, não acho que vai mudar muito de como aconteceu em Quito. Pô, lá em Quito a gente perdeu, né? Então eu entendi que ele tá falando que a LDU vai ser campeã, né?
Aí eu já não gostei muito. É claro, ele tem que acreditar nele, é o presidente da LDU. Mas eu já não gostei. Eu não gostei. Acho que o Fluminense é mais time que a LDU. Não acho a LDU boba. Não acho a LDU time de cego e tal. Não é isso, não. O time da LDU é bom. Tem qualidade, foi campeão da Sul-Americana ano passado. Não é um time qualquer, não. Claro, desmontou um pouco, tem toda aquela questão do imbróglio do treinador e tal. Mas o Fluminense é melhor do que eles. E a gente tem total condição de ser campeão, sim, amanhã nessa Recopa Sul-Americana. Ele fala disso, né? Ele fala que os jogadores da LDU tendem a crescer mais em jogos como esse. Cara, assim, não sei, né? Eu acho que a grande vantagem que eles tinham era justamente a altitude. Claro que não é só a altitude, porque se fosse assim, a LDU ganhava a Libertadores todo ano. O The Strongest era multicampeão da Libertadores. E não é. Então, assim, não é só a altitude. Mas é um fator que, claro, é determinante. Então, assim, reduzir um pouco não, lá vai ser a mesma coisa, mesmo cenário e tal. Não sei, ele fala aqui de garantir que não haja gols, né? Óbvio, se não fizer gol, a LDU é campeã. E eu acho que isso já indica um pouquinho de como a LDU vai jogar, né? Não acho até que seja aquela retrancona, que vai só se defender, mas é um time que, assim, não vem para propor jogo aqui, né? O Fluminense vai ter a bola e eles vão tentar num contra-ataque ali matar o jogo. O Fluminense tem que estar muito atento, muito alerta a essa situação. E falando ali, né, do time da LDU dentro de campo, a gente tem uma notícia importante que o jornalista Andrés Villamarim postou nas suas redes sociais. Ele diz, inclusive, né, vou botar a imagem aí na tela, que falou, né, dessa informação na ESPN do Equador, né? E ele fala do atacante Johan Júlio, né, que é um jogador que jogou aqui no Santos, jogou no futebol brasileiro, é um atacante bem rápido lá da LDU, e ele pode acabar ficando de fora do jogo de amanhã. Ó, tá aí na tela o post do Andrés Villamarim, e ele diz que o Johan Júlio treinou esses dias de uma maneira diferenciada, né, de uma maneira diferente, fez um treino diferente porque está com um problema muscular. E aí hoje ele está sendo avaliado aqui em solo brasileiro já para determinar se vai jogar ou não essa partida decisiva, né? Então a LDU pode ter um desfalque importante. A gente lembra, né? A LDU contratou vários atacantes, o que meteu o gol no Fluminense, que é o Arce, se eu não me engano, né? Ele foi contratado agora também, tinha sido artilheiro da segunda divisão argentina na última temporada, contrataram o último artilheiro do Campeonato Equatoriano, contrataram o Michael Estrada, que é um jogador que jogou Copa do Mundo em 2022, eles têm várias opções para o ataque, né, que é a posição ali do Johan Júlio, mas o Johan Júlio é o titular, né, então se ele não jogar, é realmente um desfalque importante para o time deles, para a maneira que eles jogam. Ele é aquele ponta rapidinho que joga pelo lado esquerdo, né, joga pelo lado esquerdo do ataque da LDU, tá com esse probleminha físico, pode acabar desfalcando. Para o Fluminense acaba sendo uma boa notícia, né? Vamos ver quem vai entrar no lugar, o que a LDU vai aprontar, mas um jogador rápido como o Johan Júlio, para o contra-ataque que eu acabei de falar, né? Que a LDU vai se defender, imagino eu, e partir no contra-ataque, perder uma peça como essa, claro, é um desfalque importante para eles. Então, ficaremos de olho nessa situação. Vamos ver, né? Assim que a gente tiver novas informações sobre a situação do jogador, se ele vai ter condições de jogo, se ele vai enfrentar o Fluminense ou não, claro que a gente vai trazer aqui no canal para vocês, beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deixa um comentário, tá confiante para a final de amanhã? Fluminense vai ser campeão? Bota aqui o seu palpite, que o Daniel não me veja. Já tô antecipando o palpite. Manda o seu palpite aqui nos comentários. Vai falar que é só na live pré-jogo amanhã, mas já comenta aqui nos comentários também quanto vai ser o jogo de amanhã. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.